Programa Daqui para Frente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nossa pergunta hoje é: por que o país está de ponta cabeças? O profeta Abacuque fez uma oração a Deus, que eu quero ler agora na Bíblia, a mensagem, e que está no seu primeiro capítulo. Por que me forças a olhar para o mal, a encarar os problemas todos os dias? A anarquia e a violência correm soltas. Há discussões e brigas por todo lugar. A lei e a ordem viraram pó. A justiça virou piada. Os maus paralisaram os que levam uma vida correta e viraram a justiça de ponta cabeça. Pois é, quando a gente olha para o Brasil hoje, a gente tem a impressão de que está revivendo os tempos de Abacuque, o grande profeta, que avisou a sua nação da ira de Deus e, portanto, da correção da disciplina que Deus traria. E ele descreve o estado da sua nação. E ele diz que tudo estava muito mal e termina dizendo que a justiça estava de ponta cabeça. Essa é a impressão que nós temos, já não é de hoje, quando olhamos para o que acontece no país. A angústia da pandemia se somou a uma derrocada na área financeira, na área política, global. Não só o mundo está passando por dificuldades, mas aqui a situação ficou extremamente grave. Por exemplo, a ousadia dos bandidos. Recentemente, cercaram praticamente Criciúma e, durante 2 horas, fizeram um assalto ousado e angustiante, é óbvio. Logo depois tivemos Camepá, lá no norte do Brasil. Mesma coisa. Antes a gente ouvia falar de que eles faziam isso em cidades pequenas. Agora já estão fazendo em cidades médias. É claro que isso deixa a gente extremamente apreensivo. Não bastasse isso, nós tivemos as eleições. Interessante as nossas eleições. Desde 2018, nós estamos assistindo a mentira dar o tom da democracia. Ou seja, o TSE garante a lisura da apuração, mas não garante a lisura do processo. Então, você assiste a mentira solapando a democracia e não vê nenhuma reação, não há nada que mexa nisso. Além disso, nós tivemos agora a tal lista dos detratores do governo. Gente, lista de detrator ou detratores de governo só existe em ditaduras. Na democracia não há detratores, há oposição, a liberdade de imprensa, a liberdade de consciência. Não há detratores. Por isso, e por mais, lamentavelmente, é que a nossa pergunta hoje é: por que o país está de ponta cabeça? William, por que o país está de ponta cabeça? Bom dia, Ari. Bom dia, amigos, ouvintes.
todos e todas aqui da TVT. É um privilégio, um prazer estarmos juntos mais uma vez. Ori, pergunta de R$ 1 milhão, né? Como dizem por aí. Bom, o texto que você nos traz e aborda nessa manhã fala a respeito de Abacuque, o profeta Abacuque, que aquilo que ele está passando em seus dias, o que é revelado a ele, o que o próprio Deus vai descortinar para ele, é que aquilo que a nação de Israel e seus demais vizinhos estavam passando eram, eram ocorrências do juízo divino. Ou seja, eles estavam passando aquelas situações porque eles estavam submetidos ao juízo de Deus. Já nos nossos dias, talvez possamos estar passando até mesmo por algum tipo de juízo da Trindade, porém também existe um componente gigantesco, sempre há um componente gigantesco da participação humana, principalmente aqueles que se dizem seguidores de Jesus de Nazaré, ou que se dizem cristãos, que creem em Deus. Então, esses, então, como diz as Escrituras, têm então uma responsabilidade maior em tudo isso que se passa, já que deveríamos ou devíamos ser, ou essas pessoas deveriam ser, aquelas que deveriam realmente demonstrar a pessoa de Jesus. Deveriam ser aqueles que deveriam revelar, mostrar, demonstrar a pessoa de Jesus em todos os momentos, no seu dia a dia, no tratar, no cotidiano e tudo mais. E, infelizmente, não é isso que se encontra. Com relação a essa questão, por exemplo, da própria violência, nós vemos aí que não tem como a gente negar que existe uma relação entre a natureza de quem nos governa com essa palavra violência, com armas, com belicosidade. Por exemplo, talvez até incentive, mas no mínimo facilita ações como você acabou de abordar, que aconteceu no sul do país e também no Nordeste, porque existe agora uma grande dificuldade de rastreamento dos projéteis, das munições, devido a propostas do governo federal. Existe essa questão que creio que devemos abordá-la assim, deve ser comentada e falada. Ações como essas, creio que são não só facilitadas, mas por aqueles que conhecem esse meio, podem ser até incentivadas devido a algumas políticas públicas que deveriam proteger a população, mas ao invés de proteger-nos, na realidade nos coloca nessa posição de fragilidade, de vulneráveis diante daqueles que agora têm a facilidade de não só fazer com que o medo, né, venha para nós. Então, eu vejo claramente essa relação entre as políticas públicas do governo federal com relação ao armamento e todas essas questões que envolvem a política que deveria ser de proteção à população, que vem de encontro a tudo isso que vai acontecendo. Porque as políticas implementadas, que deveriam ser de segurança pública, na realidade estão facilitando e talvez até, quem sabe, promovendo, a partir do pensamento dessas pessoas, ações como essas, já que agora existe uma dificuldade da polícia em rastrear, por exemplo, as munições, os projéteis que são ali colocados, devido a um programa de segurança pública implementada, uma política pública de segurança implementada pelo governo atual, o governo Jair Bolsonaro. E isso tem, infelizmente, ajudado a essas pessoas nessas ações que estão acontecendo, que acabou de acontecer tanto em Santa Catarina quanto no Nordeste, que acontecia, como você bem disse,
nas cidades menores, e agora eles vão encontrando ambientes também em cidades medianas, e isso vai, infelizmente, ampliando cada vez mais, já que eles encontram nas políticas públicas meios para que possam fazer sem colocarem, terem o mínimo risco de se colocarem na posição de presos. Bom, isso que você disse é muito grave, porque a ação governamental, a política pública, que é levada a efeito pelo ministro da Justiça, que aliás é pastor, reverendo, está facilitando a vida dos bandidos. Diga-se de Então, passagem, os aliás, projetos. é bom a gente Diga. afirmar que ele está dando continuidade, ao que o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro, fez. Ele está dando continuidade Exatamente. ao que o Sérgio Moro fez, né? Pois é, o Sérgio Moro, que agora ganha dinheiro às custas daquele que ele ajudou a falir, é, permitiu esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, é o presidente Bolsonaro, é óbvio. Não dá mais para rastrear os projéteis. Então a vida dos bandidos ficou mais fácil. Como diria o Abacuque, os maus paralisaram os que levam uma vida correta. A justiça virou piada. E viraram a justiça de ponta cabeça. É isso que você disse. É terrível e é verdade. Bom, vamos para o intervalo e voltamos para conversar sobre por que o país está de ponta cabeça. Muito bom. Obrigado por estar conosco, por continuar conosco. Uma outra questão que a gente pode levantar diante dessa pergunta por que o país está de ponta cabeça são as eleições recentes. Mais uma vez, a gente viu a mentira atropelar a verdade. Deveria ser o contrário, não é? A verdade deveria estancar a mentira. Mas aqui a gente tem assistido a mentira atropelar a verdade. Por quê? Qual é a resposta do TSE aos mentirosos dolosos? Porque tem uma mentira que é culposa, né? Quer dizer, você fala, mas você fala sem segurança, você fala pensando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, essa é uma mentira culposa. Você não estava com a intenção de mentir. Mas o que nós assistimos nas eleições municipais é uma série de mentiras dolosas. O camarada sabe que está mentindo e sabe que a sua mentira vai corromper o processo e faz sabendo exatamente o que está fazendo. Por exemplo, num dos poucos debates que nós tivemos na cidade de São Paulo, o candidato agora prefeito disse que havia recebido a cidade de São Paulo do seu antecessor com um déficit, com um rombo orçamentário, inclusive especificou o número, 7 bilhões. Agora, isto é uma deslavada mentira. Pelo contrário, ele recebeu a cidade com superávit de centenas de milhões de reais. Agora, quando o sujeito diz isso no debate, é uma mentira deslavada, ele influencia o eleitor,
portanto, vicia o processo. E não acontece nada com ele. Direito de resposta não basta. Não basta. Porque no debate fica aparecendo a palavra de um contra o outro, ponto final. O que tinha de ocorrer é que um sujeito que faz isso dolosamente teria de ser enquadrado numa lei eleitoral que caça a sua chapa. Ou seja, você perde o direito de continuar nas eleições porque você está tentando viciar o processo. Você está tentando corromper o processo. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Isso aconteceu em Porto Alegre. Isso aconteceu em Recife. Isso aconteceu num sem número de cidades. A mentira solapou a verdade, atropelou a verdade, comprometeu a lisura do processo eleitoral. A gente já tem com o TSE uma questão que é essa coisa de conferência de votos. Porque, assim, isso aqui é uma democracia, deveria ser. Então, eu sou um eleitor, eu tenho o direito de conferir se o meu voto foi devidamente computado. E como eu estou numa democracia, entre mim e essa conferência não pode ter ninguém. Não pode ter um técnico. Eu não posso ter de precisar de um técnico, ou de necessitar de um técnico para conferir um ato democrático. Meu voto. Não pode, isso é antidemocrático. A gente já vem falando isso várias vezes, mas o TSE diz que garante a lisura da apuração. Podia fazer como a Venezuela, em que você tem a máquina que dá eficácia na apuração, rapidez na apuração, e ao mesmo tempo você tem um registro em papel que permite uma averiguação mais democrática. Se houver necessidade de averiguação, é claro. Ok. Não temos isso. E assim, e todo mundo parece que acha isso maravilhoso, porque é chato esse negócio de ficar demorando, como, por exemplo, os Estados Unidos. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Os estadunidenses estão certos. Para que ter pressa? Você vai decidir a vida da nação. Você vai decidir os próximos 4 anos da nação. Para que ter pressa? Que dure uma semana, e daí? É preciso sair absoluta certeza de que a democracia foi vitoriosa. Absoluta certeza. Agora, tudo bem, vamos confiar no TSE, que garante a lisura da apuração. Mas e a lisura do processo? Sim, quem garante isso? Quer dizer, então, que o candidato mente descaradamente, deslavadamente, influencia o eleitor, contamina o processo eleitoral, transforma a eleição num jogo de espertalhões, transforma a mentira em blefe. Não é? Porque quando você está jogando cartas, por exemplo, blefa. Blefar é mentir. Só que é tido no jogo como uma arte, a arte de blefar. Eu sou evangélico, como o William e como você que nos assiste, ou muitos de vocês que nos assistem, a gente não é muito chegado a essa coisa de jogo e tal, pelo menos não era, né? Tudo está mudando tão rápido, então a gente não sabe muito sobre esse negócio de quando a mentira vira arte. Mas agora a gente está vendo isso nas eleições. E a mentira não está virando a arte de blefar. A mentira está virando o expediente dos espertalhões e a eleição, essa sim, está virando um jogo.
E isso não é possível que se permita. Então, estamos aí com novos prefeitos, que Deus os abençoe, os ajude, mas alguns desses prefeitos, pelo menos ou prefeitas, nós não sabemos de fato se deveriam estar onde estão. E esse é o problema. Viraram a justiça de ponta cabeça. E não bastasse isso, William, tem agora esse negócio chamado de lista dos detratores. Isso é coisa de regime ditatorial, William. Qual a sua visão sobre esse negócio? Até antes, Ari, dessa sua fala aí, e já que nós estamos falando sobre esse tema de o país virou de cabeça para baixo, essa história toda, olhando para a igreja, então, pegando a frase do Martin Luther King, que diz que a igreja não deveria ser nem serva, nem senhora, mas sim a consciência, né, do Estado e nunca a sua ferramenta, o que parece hoje é que a igreja, ora, ela se acha ou se vê ou realmente é serva do Estado, há momentos que ela se coloca na posição de senhora do Estado e quase sempre ela está se tornando ferramenta de um poder político. E, infelizmente, nunca ela está posicionada como a consciência do nosso Estado, a consciência do Estado. E uma outra coisa que eu acho que, ou penso que a gente deveria tratar ou colocar como denúncia até, é que eu vejo como algo escandaloso, é o governo do Estado de São Paulo reduzir a questão de saúde pública a um processo eleitoral, que, ao meu ver, foi isso que aconteceu, porque um dia depois eles postergaram as medidas de controle da pandemia para um dia após as eleições. Um dia após as eleições, eles tornaram públicas as medidas que deveriam ter sido tomadas ou anunciadas há cerca de 15, 20 dias atrás. Agora, com a pandemia aí com cerca de quase 90% das UTIs já lotadas, ou seja, já paulistanos e paulistas aí, pessoas que moram nesse estado, como eu e você, e agora tem gente que está na enfermaria que deveria estar na UTI. Tem gente na UTI lá lutando para viver. Ou seja, pessoas agora estão torcendo para que ou a quem está na UTI ou no CTI saia, seja com vida ou não, para que o outro possa ocupar aquele espaço, porque senão a vida dele vai estar em risco. Então, eu acho que deveríamos trazer isso como uma denúncia que a vida dos paulistanos e dos paulistas valem menos do que um pleito eleitoral, porque um projeto de poder vale mais do que a vida de nós que estamos vivendo nessa grande cidade, nesse grande estado. Eu acho que deveríamos falar e trazer isso em alto bom som, porque, para mim, isso foi um escandaloso. Um dia depois, sendo que a denúncia sobre isso já sendo feitas pelas mídias, os canais que temos, tanto de internet quanto dos meios de comunicações, da TV e rádios, falando, olha, a situação, e médicos falando a situação em São Paulo está complicada, e eles dizendo que isso era fake news. Eles falaram, os representantes desse governo e aqueles que hoje ganharam a reeleição disseram que eram fake news. Então isso a gente tem que abordar, tem que ser falado, tem que ser denunciado. E agora que você traz para a gente essa questão aí, parece marcatismo, né? Parece que voltamos aí à era da ditadura, porque, se eu não me engano, é a terceira lista que está sendo, por causa do governo, implementada aí ou vasculhada ou projetada. É a terceira lista que é projetada por esse governo, o governo agora federal, diante da sua fala. Já é uma terceira lista que o governo forja
a respeito de pessoas que estão contra o governo ou se posicionam de uma ideologia diferente a deles. E isso acontece, como você bem disse, em governos autoritários, ditatoriais, e parece-me que estamos realmente não só caminhando para isso, mas já estamos nisso, só que agora que alguns estão percebendo isso. E o pior, parece-me que alguns estão ainda passando pano por causa disso. Aliás, sobre isso, passando pano, é a linguagem da moda hoje, né? Passando pano. E muitos jornalistas, estou vendo que está passando o pano sobre isso. Não, é só uma listazinha aqui e tal. Não, isso aqui eu acho que o governo quer fazer uma maneira de se comunicar melhor, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso, o Exatamente. método que eles trabalham não é esse. É isso, meu amigo. É isso. Isso nos torna gente que é descartável. O importante é que o PSDB mantenha o poder. A gente é descartável. É assustador isso. E o governo federal, que também foi eleito nesse rastro da mentira, do fake news, portanto, também foi eleito por esse processo viciado, repete o regime ditatorial. Na verdade, confessa que é o mesmo regime. E aí voltamos para Abacuque, falando com Deus. A anarquia e a violência correm soltas. A lei e a ordem viraram pó. A justiça virou piada. Os maus paralisaram os que levam vida correta e viraram a justiça de ponta cabeça. Onde está o governo federal? Onde está o legislativo? Onde está o judiciário? Estão aqui. Onde os maus paralisaram os que levam vida correta, estão aqui. E são acusados agora de agentes desse movimento onde a justiça virou piada. Temos de reagir como nação. É conosco, é comigo, é com você, daqui para frente.